Oi pessoal, hoje vamos falar de Premium Bandai. Premium Bandai ou P-Bandai ou P-Bandai, como a gente costuma ouvir em inglês o pessoal falar, que é um assunto que muitos aqui já devem conhecer, devem saber o que é, mas alguns não sabem bem o que é, ou só ouviram falar, ou só ouve gente falar mal. Eu mesmo vivo reclamando, não sei que kit é P-Bandai, infelizmente esse kit é P-Bandai, P-Bandai é mais caro, é mais difícil de achar, e às vezes vocês não sabem o que é. Então eu aproveitei que eu comprei o meu primeiro P-Bandai e vou explicar para vocês aqui, mais ou menos tentando resumir o que é o P-Bandai. P-Bandai basicamente é um site que a Bandai vende no Japão, em Singapura e Hong Kong, até onde eu sei são só esses 3 países, então você tem que morar nesses países, você se cadastra nesse site e você compra Gunpla diretamente da Bandai. Ela não vende só Gunpla, tem algumas outras coisas, mas vamos focar só em Gunpla. E o que é o diferencial dessa P-Bandai? A Bandai faz alguns modelos exclusivos que ela só vende através desse site. Então, inicialmente a ideia ali era fazer pequenas variações, né? Por exemplo, você tem o Hyakushiki e tem uma versão do Hyakushiki que é branca. Aparentemente é de algum mangá, de alguma revista, alguma história paralela onde tem o Hyakushiki branco. Não é um modelo muito popular, não é um modelo muito conhecido, e para a Bandai não fazer uma variação dele, colocar na prateleira das lojas do Japão e do mundo, ocupando espaço, confundindo, virar aquele monte de variação de cor, por causa disso a Bandai resolveu o quê? Ela faz esse site, ela vende diretamente para o consumidor por esse site, e quem quiser compra, e assim ela não fica com um monte de unidades encalhadas no estoque. A ideia parecia até boa. Como não são coisas muito populares e só são variações de cor, ninguém reclamaria muito. Eu já tenho o meu Hyakushiki aqui, se tem um Hyakushiki branco, se eu quisesse muito eu poderia aprender a pintar e fazer meu próprio Hyakushiki branco. Então não era tão ruim. Só que com o tempo a Bandai, para tornar essa venda mais atrativa, começou a lançar alguns modelos exclusivos que não são só variações de cores, são novos modelos ou são alterações de um modelo que a gente tinha, e aí que a coisa começou a ficar meio chata. E qual que é o grande problema aí, né? Então, mas qual que seria o grande problema aí? Né? Muitas vezes as coisas são vendidas no Japão, mas a gente consegue importar. A diferença é o quê? Os modelos normais que ela faz no varejo, ela tem um preço sugerido, que ela põe para as próprias lojas que compram dela revenderem nas lojas, um preço sugerido. Muitas vezes essas lojas, para competir entre elas, fazer promoções, elas vendem até abaixo do preço sugerido dela. Já a Premium Bandai, o P-Bandai, só quem é cadastrado é. E esse serviço é feito para o consumidor. Então, normalmente, quem compra lá já é o consumidor final. Lojas não podem comprar e revender. Então, por exemplo, uma loja japonesa como a Hobby Link Japan, onde eu costumo importar, não vende kits P-Bandai, porque ela não pode. Só a Bandai pode vender. Então, você tem gente que compra e, por fora, faz aquela revenda em sites de revenda, né? Como, por exemplo, no eBay. Você acha esses kits. E qual que é o problema aí? Você já pode imaginar que essa pessoa compra pelo preço já final do modelo e vai revender mais caro. Outra coisa, né? E o grande problema do P-Bandai é a Bandai faz eles em lote limitado, em quantidade limitada. Então, por exemplo, ela anuncia que ela vai lançar agora em agosto um novo modelo. Né? Só que ela não vai estar lá em agosto, você é cadastrado, você mora no Japão, entra lá no site, tá aqui o produto, clica comprar. Ela não tem produtos lá no P-Bandai em estoque. Eles não ficam lá disponíveis para você comprar a hora que você quiser. Ela abre a pré-venda para esse kit. Então ela abre uma determinada quantidade. Ela não fala, obviamente, mas ela deve ter aí uma boa estimativa de quantas pessoas vão se interessar. Então as pessoas vão lá e reservam. Quando atinge esse lote que ela pretendia vender, ela encerra. Então quem fez essa reserva vai receber o kit em agosto. Dependendo da procura ou do interesse dela, ela abre um novo lote. Esse modelo era o modelo que ia sair em agosto de 2018. Ela vai lançar um novo lote desse daí para daí entrega em dezembro. Aí ela abre uma nova pré-venda e as pessoas vão lá, reservam e pronto, você só consegue comprar lá por reserva. Depois que vendeu esse segundo, às vezes ela faz um terceiro lote, acabou. Você não acha mais esse modelo para comprar. Então quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Então se você pegar um P-Bandai que saiu, por exemplo, em março desse ano, você não vai achar ele mais no site para comprar. Se você for lá agora, ele não está disponível. Com sorte, ela pegou e vai fazer um novo lote desse que saiu em março
para entregar, por exemplo, em setembro. E aí, se não esgotou a pré-venda, você consegue reservar. Mas os kits mais procurados esgotam muito rápido, às vezes em dias ou até em horas. Então é muito difícil, mesmo para quem mora no Japão, nem sempre é fácil você reservar. Até porque o que acontece? Os espertinhos reservam múltiplas unidades, ou eles têm vários usuários diferentes, não sei bem como funciona, estou supondo, mas eu sei que gente consegue ter 10, 20 kits P Bandai em casa para depois revender. Então quem queria comprar não consegue. Então por causa disso, por causa da raridade, os kits, né, são raros e já são com preço mais alto. Eles chegam pra gente muito mais caros, você não consegue em lojas oficiais, você não consegue com descontos, você só vai achar a gente revendendo. Então o kit, por exemplo, como o Heavy Arms Custom, que é esse daqui, ele saiu em 2016. Hoje você não tem como ir no P Bandai e comprar ele. Então quem comprou ele daqueles primeiros lotes, tem ele lá e vai revender por quanto quiser. Entendeu? Bem mais caro do que seria um Master Grade equivalente a ele. Então você tem esse problema. Às vezes a Bandai anuncia que ela vai relançar. Então, por exemplo, o Heavy Arms Custom, ela de repente pode querer, por enquanto não, mas ela pode querer, ele saiu em 2016 e ela pode querer relançar ele em janeiro de 2019. Ela vai fabricar um novo lote do Heavy Arms Custom. E aí, se você estiver ligado no site, você mora lá nesses países, você vai lá e compra. Então é importante também, né, já falando da questão do preço, é que o kit P Bandai em si, na loja da Bandai, não é muito mais caro do que o kit normal. Então, por exemplo, você tem o Heavy Arms normal, né, do Endless Waltz, que é esse aqui que está girando. O preço sugerido dele, como você vê na caixa, é 3.800 ienes, que daria ali menos de 38 dólares, né? A conversão fácil ali de dividir por 100 para ter o valor em dólar. Dá menos de 38 dólares, o que é um preço razoável para um Master Grade. O Heavy Arms Custom, no site da P Bandai, né, quando ele saiu, o preço da própria Bandai era 4.800. É 10 dólares, vamos dizer, a mais, mas não é tão a mais. Só que o que acontece? O Heavy Arms normal, você consegue comprar ele na internet, na Hoblink Japan ou em outras lojas, porque a Bandai continua fabricando ele, continua vendendo ele, você consegue comprar ele facilmente por uns 30 e poucos dólares, por uns 35, por menos do que é o preço sugerido. Já o Heavy Arms Custom, esquece. O preço sugerido dele, que era ali de 4.800 ienes, 48 dólares, você só vai achar ele no eBay hoje em dia por 100 dólares, 80 a 100 dólares, mais ou menos, o que é bem mais caro, né? Bem mais caro do que seria o modelo dele. Então, esse é o grande problema dos kits P Bandai. O acesso para gente que não mora no Japão, não tem como se inscrever nesse site e comprar diretamente, o acesso para gente fica muito mais difícil. Então, toda vez que você tem alguma variação que você queria e a Bandai, ou mesmo hoje em dia ela está lançando kits completamente novos, né? Como o P Bandai, o que é chato, por exemplo, aquele de Indominance, o Gundam Stormbringer, né, que são kits novos que ela está lançando só como P Bandai, ou por exemplo o Golf Flight Type, que não é só uma variação de cor do Golf ou do Golf Custom, né, ele é um Golf novo, diferente, com vários acessórios diferentes, e ela lançou como P Bandai. Esse eu também já comprei, estou esperando chegar, porque é um Golf que eu gosto bastante, acho que é a minha versão do Golf favorita. Infelizmente só tem P Bandai, só que eu paguei, né, no eBay dele o preço que eu pagaria no Master Grade para ter o High Grade do Golf Flight Type. E o Heavy Arms Custom, porque é um dos que mais me interessa, né? Como eu já falei no outro vídeo, a minha esposa se interessou muito pelo Heavy Arms, e ela quis montar o Heavy Arms. Eu falei, beleza, você compra. Um dia eu compro o Heavy Arms Custom, que é uma outra versão dele, e monto. Então, por exemplo, o caso do Gundam Wing, né, do Endless Waltz, aquele filme do Gundam Wing, você tem as versões, as variações, os customs dele. Infelizmente ali só o Wing Gundam, né, Custom, que é aquele que tem aquelas asas de anjo, e o Death Sight, que eles fizeram o custom dele, né, que é o Death Sight Hell, como lançamento normal, que você consegue comprar no varejo sem problema. Todos os outros customs do Gundam Wing, do Endless Waltz, são infelizmente P Bandai. Então o Heavy Arms Custom é, o Sandrock Custom é, o Tallgeese 2 e o Tallgeese 3, né? Aquela versão do Ultron, que é aquele que parece um dragão. Todas essas variações, infelizmente, são P Bandai. Então se você quiser montar a sua coleção completa de Master Grades do Endless Waltz, você vai ter que correr atrás. E alguns P Bandai são bem difíceis de achar, como eu já falei.
Mas, deixando então toda essa explicação sobre o que é o Pi Bandai, sobre o site, o preço, para vocês já agora que vocês já entenderam bem qual que é a grande desvantagem de um kit ser Pi Bandai, vamos entrar mais no o que a Bandai faz de diferente, porque ela não simplesmente faz essa nova versão e põe para vender e de resto ela é toda igual. Ele tem pequenas diferenças que eu vou falar agora para vocês. Primeiro que você já salta aos olhos é a caixa. Como ele não é um modelo feito para ser vendido no varejo, para ser colocado na prateleira da loja, a Bandai economiza não fazendo a caixa toda colorida. Ela faz numa única cor, né? Então nesse caso, por exemplo, é o azul e ela faz como se fosse preto e branco, mas no lugar do preto ela usa essa tinta azul. Algumas caixas são verdes, algumas são amarelas, algumas são vermelhas, né? E algumas são preto e branco. Mas em geral elas são monocromáticas. Alguns poucos Pi Bandais que saíram nos Estados Unidos como varejo, como venda normal, eles têm a caixa colorida já, mas a maioria dos Pi Bandais, praticamente todos eles, você reconhece que ele é Pi Bandai pela caixa numa única cor. A outra diferença você vai ver dentro da caixa. Aqui o manual você vê que é a mesma arte da caixa, mas normalmente no manual do Pi Bandai, aparentemente também não é sempre, mas alguns que eu já vi, o manual, a arte é a mesma arte da caixa, da capa da caixa, só que colorida. Que já é uma vantagem porque você tem daí essa mesma ilustração bem legal da caixa colorida. O manual do Pi Bandai depende um pouco do modelo como que a Bandai faz. Por quê? No caso do Heavy Arms Custom, que é um modelo bem diferente, e a Bandai aparentemente fez o manual pensando que ela poderia colocar no varejo, ele tem um manual específico para ele. Mas algumas variações, onde, por exemplo, ele só tem um backpack diferente, ou algumas armas novas e mudou a cor dele, alguma coisa assim, como que ele vem? Ele vem com o manual normal do kit que baseou ele, que deu origem a ele. Então ele vem com o manual normal para você montar e vem um manualzinho, às vezes uma ou duas folhas à parte, explicando só sobre essa parte diferente. Então só como você montar essa parte diferente, só o que muda dele. No caso do Heavy Arms Custom, como eu falei, aparentemente a Bandai até tem a possibilidade de fazer ele como varejo, porque ele tem um manual completo específico dele, mas nem sempre o Pi Bandai vem assim. Então às vezes ele vem com o manual normal e às vezes vem uma indicação nessa folha ao lado de que parte é para você trocar. Então, por exemplo, na parte do manual normal que te ensina a montar o backpack dele, é para você seguir desse manual novo e montar. Outra característica é que na maioria, não todos, mas na maioria dos Master Grades Pi Bandai, vem com water slides no lugar de decalques a seco. Então, por exemplo, o Heavy Arms que minha esposa montou, ele vinha com adesivos e decalque a seco, né? O decalque a seco, inclusive, é da parte da perna aqui que ela colocou, que ficou bem legal. No caso do Pi Bandai dele, ele vem com uma folha de water slides que já cobre o que eram os adesivos normais e também o que eram os decalques a seco. Então é um pequeno benefício para quem compra Pi Bandai é receber water slides, né? Porque acho que eles assumem que quem compra Pi Bandai é mais entusiasta, tal, então não teria problema em montar com water slides, mas nem todos vêm. High grades em geral não vêm, e alguns kits, como eu falei, que só tem uma pequena parte diferente, por exemplo, o backpack é novo, alguma coisa, ele vem com water slides só para essa parte diferente. Então depende muito do caso, mas tem essa vantagem. Embora, como vocês sabem, todos os Vercas mais recentes já vêm com water slide. Então não é assim algo totalmente novo que a Bandai faça Master Grades vindo com water slides, mas não é tão comum também. E o outro detalhe é o que? A Bandai, quando ela faz em cima de um modelo que já existe, ela faz muito a reciclagem dos runners. Então, quando você vai montar um Pi Bandai, você vai ver que vai ter inúmeras partes do runner que é o mesmo runner do original. Então ele vai ter várias peças, por exemplo, no Heavy Arms, onde o peito do Heavy Arms normal tem 2 metralhadoras e o Custom tem 4. Então você vai ter, nessa caixa vem com o peito do Heavy Arms normal e às vezes num runner separado a peça nova. Então o que acontece com o Pi Bandai? Você vai ter um monte de peças que sobram, depende também do modelo, mas eu já vi alguns onde sobra uma quantidade incrível de peças que eram do modelo original, então que às vezes você conseguiria até montar, por exemplo, não sei se é o caso desse, mas em alguns você conseguiria montar, por exemplo, o tronco inteiro do Heavy Arms normal, só com as peças que sobram. Em alguns casos ela usa o mesmo runner, mas ela muda a cor que ela molda, né? No caso do Heavy Arms normal seria, por exemplo, em vermelho ou em branco, e esse aqui, por exemplo, está em azul. Então depende, como eu falei, de modelo para modelo. Mas essas são as características aí mais comuns dos Pi Bandais. De resto é a mesma coisa, é o mesmo kit, né? O mesmo processo de montagem, tudo, não muda mais nada. Então isso daí é o Pi Bandai. Então na próxima vez que vocês ouvirem eu falando que esse kit é Pi Bandai, então normalmente eu não costumo comentar,
saibam que é por causa disso, porque são kits que são difíceis de achar, que vão ficar bem mais caros do que seria de se esperar, que você nunca vai encontrar uma promoção onde você vai comprar ele mais barato porque a loja está fazendo uma promoção. Você só vai achar revendedores não oficiais cobrando uma fortuna, a não ser que você tenha sorte de morar nos países que você consiga comprar Pi Bandai. Então é isso aí. Esse é meu vídeo sobre a Pi Bandai. Obrigado por ter assistido. Clica aí no curtir se você gostou. Se inscreve no canal se não é inscrito, né? Espalha para os seus amigos aí, sugere para eles, né? Quem sabe trazendo mais gente para esse hobby. Vamos aí ajudar a espalhar essa febre Gundam. Obrigado e até a próxima.